Grupo de Doutrina Espiritual, Irmãos Ariel e Abidiel. Somos irmãos em Cristo Jesus. Tema de hoje: tenho fé, por que não sou abençoado? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, que a luz de Deus envolva cada um de vocês. Quantas vezes vemos os líderes das igrejas ensinarem que se vocês tiverem fé, em tudo serão abençoados? Mas agora vamos analisar por que então vemos pessoas que demonstram muita fé passando por situações de tristeza e grande sofrimento durante a vida inteira, sem que apenas por um instante sejam-lhes devolvida a alegria. Afinal de contas, as pessoas estão ali demonstrando toda a sua fé e confiando em Jeová, nosso adorado Deus. Por que então, meus amados, que Deus não faz a sua parte? Pois, segundo as religiões, desde que vocês tenham fé, tudo lhes será possível. E quantos de vocês, meus irmãos, que estão me escutando neste momento, têm fé inabalável em Deus e possuem um problema que persiste em ficar? Assim sendo, o que há de errado? É muito simples, meus irmãos. Não basta ter fé para que se consiga as bênçãos de Deus. Tem que haver também uma coisa chamada merecimento. Vejamos um exemplo. O Evangelho relata que, em certa vez, Jesus estava indo até a casa de Jairo para curar-lhe a filha, e no caminho foi com ele grande multidão, cujas pessoas queriam ser curadas ou aliviadas de sua dor. Havia tanta gente ali que Jesus não conseguia distinguir quem era quem, quando em um determinado momento, e notem que esta passagem fala que houve apenas este momento, ele sentiu que lhe havia saído o poder, e Jesus ficou procurando quem lhe tinha tocado. Era uma mulher que estava doente com hemorragia já havia 18 anos, e que naquele instante que tocou nas vestes de Jesus, foi curada. Agora pensem bem, será que dentre aquela multidão de centenas de pessoas que se apertavam junto a Jesus, apenas esta mulher tinha fé? Não, pois vemos que em todas as passagens de Jesus, as multidões o seguiam para serem curadas por ele. Mas então, por que as outras pessoas que também tinham fé em Jesus não receberam esta dádiva? Por que somente uma pessoa, esta mulher, foi curada? Sendo assim, meus irmãos, a cura dessa senhora não se deu apenas pela sua fé, mas também pelo seu merecimento, pois fé, praticamente, todos os que seguiam Jesus possuíam. Outro exemplo bem interessante são as campanhas ou votos que se fazem nas igrejas. As pessoas às vezes têm tanta fé que dão praticamente o que não têm, para que Deus lhes dê aquilo que pedem, seja uma cura, uma possibilidade de pagar uma dívida, um trabalho, etc. Só que o tempo passa e nada daquilo que pediram lhes acontece. Por quê? Falta de fé? Não, pois se não tivessem fé, não dariam aquilo que não têm em troca de alguma bênção. E o pior de tudo isso é que os líderes das igrejas, quando são questionados pelos fiéis sobre a razão de não terem conseguido a bênção que pediram, esses líderes culpam a pessoa pela falta de fé, invertendo assim a situação, por falta de uma resposta condizente. Então, o que é que faltou? Mais uma vez a resposta é: faltou o merecimento. E quando merecemos ou não as bênçãos da parte do Criador? Merecemos quando aprendemos de fato o que a vida quer nos ensinar e nos arrependemos de coração de todas as coisas erradas que fizemos, e ainda quando nos resignamos e aceitamos o sofrimento como uma oportunidade de evolução de nossa vida espiritual. Em contrapartida, não merecemos quando não nos arrependemos do mal que fizemos e nem pedimos perdão, e tampouco somos resignados em aceitar nossos padecimentos ou provas. Assim, neste último quadro, fica impossível de se obter
qualquer dádiva da parte de Deus, mesmo tendo fé inabalável. Vamos analisar outro ponto que contradiz o que se ensina, de que se tivermos apenas a fé, deveremos receber tudo de Deus. Um irmão muito querido comenta sempre que seria fácil obter as bênçãos de Deus se o merecimento não fosse levado em conta, pois nestas condições, mesmo fazendo o mal, poderíamos ter o que quiséssemos. Fácil, não? Mas isso seria justo da parte de Deus? Não, não seria. Então, para usufruirmos da paz e da alegria que Deus pode nos dar, temos que ser merecedores. E isso nós conseguimos apenas quando nos arrependemos sinceramente de todos os nossos erros, quando nos resignamos diante do sofrimento e quando entregamos nossa vida a Deus, confiando somente nele. E com essas atitudes, Jeová Deus permitirá com que sejam vitoriosos. Mas tudo isso ainda depende de mais uma coisa, de nossos pensamentos e atitudes. Não adiantaria nada também sermos resignados, termos fé, confiança em Deus, se nossos pensamentos e atitudes são negativos, pois isso atrai todo o mal que está em nossa volta no mundo espiritual, o que também não deixará que as coisas boas nos aconteçam. Resumindo, meus irmãos, recebermos as dádivas do Criador depende apenas de nós mesmos. Por isso, não afaste Deus de perto de vocês, tendo pensamentos e atitudes erradas do ponto de vista dele. Sejam resignados, deem graças a Deus em tudo, pois só assim ele permitirá que a recompensa chegue até vocês. E não se esqueçam, a recompensa de Deus é imensa, podem acreditar. Fiquem, meus irmãos, com a paz de Jesus Cristo em seus corações. Espírito Natanael, Piracicaba, 10 de novembro de 2015.